Os senhores daqui local, amém? Pode vir, irmão. José Gomes, nosso irmão José Gomes, ele é líder dos senhores lá de Boa Vista, São Caetano. Sim, aqui tem as igrejas. Pastor Antônio, cadê? Pastor Antônio Carlos. Está aí, né? Esconde, tinha uma birra. E está de vermelho, Michele, misericórdia. De camisa vermelha, né? Porque o vermelho representa, né, de longe. Ô pastor, lá também para aqui, a pilastra bem na frente, como é que eu vejo? Ele estava atrás da pilastra, né? Mas, amém, pastor, seja bem-vindo. Deixa eu citar os nomes aqui, irmãos, né? Igrejas presentes aqui. Igreja Nova Constituinte, né? Que é a congregação da Monte Hermônio de Piripiri. Fique de pé e permaneçam de pé para receber as boas-vindas da Adonai, amém? Permaneça de pé só um pouquinho. Nova Constituinte, Batista de Plataforma, amém? Está aí. Igreja Betel, Igreja Betel, nosso irmão Marlon, e o nosso irmão ali, filho do nosso irmão Adenilson, esqueci seu nome também, Átila, certo. Igreja Batista Nacional, Boa Vista de São Caetano, veio já daí, né? A nossa irmã diaconisa, líder das senhoras, né? Líder da UFBN, se quiser vir para cá também, pode, fique à vontade, pode vir também se quiser. Amém? Igreja Batista Nacional de Pojuca, que é o pastor Marivaldo, né? O Batista Nacional Rosa de Salão de Pojuca, em Pojuca, não é de Pojuca, é em Pojuca, né? Está ali, aquele irmão ali, outro lá atrás. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que a gente não mencionou aqui? Não sinal com a mão. Amigos, visitantes, não crentes, que a gente não mencionou aqui, que não estava na lista, dê um sinal com a mão. Amém? Toda a igreja Adonai de pé. Vamos, tem lá atrás, né? Parece que tem alguns visitantes ali atrás. Amém? Sejam bem-vindos, tem uma jovem ali atrás. Levante a sua mão, toda a igreja Adonai, vamos abençoar o nosso visitante com bem-vindo, amém? Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos orar, aproveitar que vocês estão de pé, vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E nós queremos dizer para o Senhor nesta noite, como está aqui no tema, Pai, nós somos eternos dependentes do Senhor. O Senhor é a razão do nosso viver. O Senhor é o autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação. É o autor de todas as coisas, não sobrou nada para nós. Nós dependemos de Ti, Pai. A vida que temos não pertence a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. A Tua palavra diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, que o Senhor dá vida e tira a vida, exalta e abaixa. Oh, aleluia. O Senhor ergue desde o monturo necessitado e coloca entre os príncipes. Aleluia. O Senhor exalta. O Senhor honra aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que dependem do Senhor, o Senhor exalta. O Senhor abençoa. O Senhor honra. E nós te louvamos por isso, porque Tu és um Deus justo. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus misericordioso. E queremos te agradecer, Pai, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Te louvamos, Pai, por esse banquete que o Senhor preparou para nós. Deus, recebe esse culto de ação de graças dos valores da nossa igreja. Eles estão aqui, meu Pai, em nome de Jesus, para louvar, exaltar, glorificar o Senhor pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus, aleluia, de toda a terra. O Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos sustenta. Aleluia. E os varões estão aqui nessa primeira noite, Pai, oferecendo ao Senhor um coração grato, aleluia, um coração quebrantado. Este culto de ação de graças, por mais um aniversário, por mais um ano de vida, aleluia, pela Tua mão poderosa sobre a vida deles, que tem sustentado, tem ajudado até agora. Louvado seja o Teu santo nome, e há de ajudar, Senhor, até Jesus voltar. Louvado seja Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, recebe as ofertas e os dízimos que foram colocados aqui para o sustento da Tua obra, e que o Senhor abençoe cada dizimista ofertante, que o Senhor libere a bênção de Jeová Jireh, o Deus da provisão, aleluia, o Deus da multiplicação. Abençoe também a Tua obra, abençoe a nossa igreja, supre toda a necessidade. Nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Abençoe a pregadora da noite, ó Pai, a minha filha Liliane, toma em Tuas mãos, usa ela com graça, sabedoria e unção para a edificação da igreja e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, agradecidos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. A igreja pode se assentar.
vocês estão vendo, nós estamos aqui numa reforma interna, né? Rebocando aí todo o teto da igreja para ficar com uma aparência mais bonita, né? E para conservar mais o teto da igreja, né? Então não deu para terminar tudo, por isso que está assim meio chapiscado, meio feiozinho, né? Mas o feio vai ficar bonito depois, né? Então os irmãos, né? Vai compreender aí o porquê aí né? Tá assim meio feio, porque está fazendo essa reforma aí para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Depois nós iremos dar oportunidade assim a cada pastor para trazer uma saudação breve. Não uma pregação, senão a gente vai sair amanhã daqui, né? Não vai dar. Mas uma saudaçãozinha, cada pastor vai ter a oportunidade. O líder também depois vai ter a oportunidade para falar alguma coisa, né? O nosso irmão Sandro. Amém? Nós queremos, sem delongas, passar a oportunidade para a Liliane. Quem não conhece, é a nossa filha do meio. Nós temos 3 filhas que moram em Goiânia, né? Uma vai fazer, já fez 30 anos. Daniela fez 30 anos. A Liliane está dizendo que não para falar a idade dela. Não, mas que até antes dos 30 pode falar. A Liliane vai fazer 29. Vai fazer. Tem 28. Ela está me corrigindo aqui, ela tem 28. Vai fazer 29 em novembro, né? E a caçula tem 22, né? Vai fazer 23 em novembro também, a caçula, né? Ela, graças a Deus, passou lá no curso da UFG, né? Para mestrado. E graças a Deus, Deus abençoou, ela conseguiu a licença, né? Licença prêmio de 6 meses, né? 1 ano e 8 meses. Licença de 1 ano e 8 meses remunerada. Para ela terminar o mestrado dela, que é 2 anos, né? Deus abriu essas portas e para conseguir uma licença prêmio, a irmã Carmelita é professora, sabe disso. Se não tiver uma politicagem no meio, um peixinho lá dentro, né? Um peixe forte lá dentro, não consegue. Mas ela conseguiu aos pés do Senhor. Ela orou ao Senhor, Deus abriu as portas, ela já está fazendo o mestrado dela em educação, certo? A Daiane também, a Daiane passou em primeiro lugar, né? No mestrado em educação. As duas estão fazendo mestrado na mesma faculdade da UFG, certo? E está aqui para nos abençoar trazendo a palavra de Deus. Amém, Liliane, por oportunidade. Santos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de parabenizar, né, ao grupo de varões dessa igreja por mais um ano, né, de dedicação, de compromisso, por mais um ano mantendo esse departamento firme aí diante do Senhor. Amados, homens dependentes de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que tem homens dependentes de Deus é uma igreja que tem famílias abençoadas. É uma igreja que tem jovens abençoados. É uma igreja que tem pessoas abençoadas. Uma igreja que tem homens dependentes de Deus. É uma igreja que vive Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Amém? Aleluia. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de um homem que era dependente de Deus. Um homem que vivia Deus. Um homem que respirava Deus. Um homem que não dava um passo sem ter a orientação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura, amém? É a divisa dessa conferência, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Mas a história de Daniel é muito conhecida. Daniel e alguns dos seus companheiros, né, Ananias, Misael, Azarias, eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. Eles eram de Judá, né, mas Israel foi sitiada por Nabucodonosor, a cidade foi arrasada, o templo foi destruído, coisas do templo foram roubadas, foram levadas para a Babilônia, e Nabucodonosor pediu para que alguns jovens da linhagem
Babilônia, para que fossem instruídos e fizessem parte dos sábios da Babilônia e atendessem ao rei no que ele necessitasse. Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram por um treinamento intensivo para fazer parte desse grupo de sábios. Eles eram doutores na cultura babilônia. Depois desse treinamento que eles receberam, eles passaram a ser doutores na cultura da Babilônia. Então, esses 4 jovens, eles estavam ali para servir ao rei. E um dia, Nabucodonosor, ele teve um sonho que incomodou o seu coração, um sonho que deixou aquele rei agoniado, angustiado, sem conseguir dormir, roubou o sono, roubou a noite daquele rei. E ele ficou tão incomodado que ele virou para os seus sábios ali, e falou assim: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Imaginem só, já imaginaram isso? E os sábios falaram: sim, rei, conte-nos o sonho que nós daremos a interpretação. Nabucodonosor disse: não, vocês têm que me dizer o sonho e qual é a interpretação desse sonho. Amados, uma missão